os verdadeiros não estão entrando em descrédito por causa dos falsos, por causa da banalização? Sim, com certeza. Porque a gente está vivendo um tempo que os próprios fazem chacota e zombaria dos verdadeiros. Exato. Por exemplo, a gente tem nas redes sociais um Alabaxai. Nós temos um tal de profeta Bebeto. Sim. Os caras brincam, zombam mesmo dos dons espirituais, do movimento pentecostal que é sadio e bíblico. Não é por causa desses falsos, dos fanfarrões, Sim. dos profetas de live que fala: eu vou te revelar agora, manda o seu pix, Sim. que eu vou entregar. Não é por causa desses que os verdadeiros estão entrando em descrédito. Mamãe falou um negócio, uma maçã podre põe a caixa inteira a perder. Tem muita gente que entrou dentro das igrejas e se camuflou. E os verdadeiros homens e mulheres de Deus estão sendo desacredibilizados, né? Desculpa, não consegui pronunciar. Descredibilizado. Isso. Então, assim, é uma coisa que estão colocando os verdadeiros homens de Deus em descrédito. Por quê? Eu mando um áudio aqui, falando em línguas estranhas, brincando. É normal. Hoje em dia, nessa geração, é normal. Por que os dons não estão se manifestando como estavam se manifestando e os homens de Deus, realmente homens de Deus, estão caindo em descrédito? Porque língua estranha agora virou piada no WhatsApp. Você está entendendo? Homens e mulheres de Deus estão conversando conversas inapropriadas para o seu cargo. Você está entendendo? O altar virou piada, comédia, sabe? Hoje a gente vai para a igreja, eu sei que no culto tem que ter um momento de descontração, a gente é itinerante, sabe o que nós que estamos falando? Às vezes quando o público estava aí travado, né? A gente conta ali alguma coisa, aí o povo a gente desmonta. Jesus tinha um senso de humor, mas o senso de Jesus era diferente do que os nossos. Mas eu estou falando de pessoas que estão banalizando o altar. Eu estou falando de pessoas que estão subindo no altar indecentemente, entendeu? Perdeu-se o temor. O que está faltando hoje nas nossas Assembleias de Deus são hinos da harpa. O que está faltando hoje nas nossas Assembleias de Deus é pregadores chegando no culto e não dobrando o joelho para orar. O que está faltando hoje na nossa Assembleia de Deus... Está faltando isso, né? Chegar no culto e dobrar o joelho. Às vezes estão trocando a Bíblia por iPad. Estão trocando a Bíblia por um computador em cima do altar. Então, perderam a fé, perderam o temor a Deus. As pessoas estão tratando Deus... Quantos pregadores não oram mais, não jejuam mais? Eu ouço os pregadores antigos dizendo que passava horas orando para Deus revelar um sermão e ele estudar aquele sermão. Então hoje as pessoas perderam o Espírito Santo de Deus. Hoje as pessoas só querem saber da teologia. Não, nada contra o estudo de teologia, mas palavras que não edificam. Para que eu vou falar de calvinismo em cima do altar, irmão? Desculpa. Eu sei o que é calvinismo. Para que eu vou falar arminianismo em cima do altar? Desculpa. É interessante a igreja saber. Mas é interessante a igreja saber disso num seminário. Num culto. O povo está ali para ouvir a palavra e ser renovado pela palavra. Quanta gente está saindo dos cultos vazios da mesma forma que entrou. Porque esperou uma palavra da parte de Deus e o pregador veio ali com um iPad e veio com conversa fiada. E a igreja não está vendo mais a manifestação dos dons. Acabou cura divina, acabou libertação nas igrejas. Então, o meu medo é a igreja entrar numa calamidade, num frio tão grande, que não venha a existir mais nenhum profeta. Um sermão bem elaborado, sem a inspiração, sem a revelação do Espírito Santo, não passa de uma mera cerimônia. Exato. Né? Eu sei que a mensagem ela tem que ter estudo, como eu prego, e realmente tem que ter estudo. Mas quando eu vou falar de Jesus, é impossível falar de Jesus, mas não falar do batismo, falar da cura, falar da libertação, falar do salvamento. Irmãos, nós queremos a cura divina. Irmãos, nós queremos que Jesus salva, que Jesus cura, que Jesus liberta. O problema é que essas palavras o diabo tirou da boca de muita gente. O diabo colocou a letra, o diabo colocou a religiosidade, o diabo colocou o iPad, colocou o coach. Jesus está sendo substituído por Calvino, Armínio, Flávio Joséfo. Tá essas brigas dentro da igreja. Eusébio de Cesareia. Então, na verdade, a igreja, na tua opinião, tem perdido a sua identidade. Exato. A Assembleia de Deus foi criada no fogo, a Assembleia de Deus criada no Pentecoste, no batismo com o Espírito Santo. Agora, estão tirando, perdendo, né? Hoje os jovens, as pessoas estão indo para a igreja para ouvir um pastor, mas não é porque ele vai pregar a palavra, é que ele vai bater não sei quem. Altar virou guincha. Ringue. Virou guerra, né? Virou guerra. Eu vou responder que não sei quem, que narará. Irmão, o altar é para falar de Cristo.
Ou é para falar de Cristo, ou é para falar da Bíblia. Esquece não sei quem, esquece Jojo Todinho, esquece Felipe Neto, esquece... Irmão, esquece esses caras. Esses caras não é dos nossos. O pastor Eliseu Rodrigues falou um negócio e é muito importante. Não dê pérola a quem? A porco. Porcos. É Bíblia, irmão. Não dê pérola pra porco. Esquece, irmão. O problema é que a gente crente tá respondendo esses caras que não tem nada a ver com a igreja. E tem outro problema aí dentro da sua fala, né? Você falou bastante sobre altar. O pastor Eliseu Rodrigues, a quem eu tenho muito respeito, ele te orientou que não é altar, é púlpito. Sim. Mas, quem sou eu, né, para querer orientar? Mas eu tenho mais saudade de quando nós tratávamos o púlpito como altar, Não, sim, do nós que tratamos. hoje tratar o altar como púlpito. Como Porque púlpito. quando tratávamos o púlpito como altar, a gente tinha reverência. Reverência. Se Temor. pregar ali em cima em pecado, meu irmão, Peca- Deus vai caia- fulminar, caia vai fulminado, cair. sim. Hoje não. Eu fui Se da pregar Deus Amor. falsidade ali... Se... Púlpito qualquer um sobe, Eu fui, altar da não. Deus, eu fui da Deus Amor e o meu pastor na Deus Amor pregava muito dizendo assim: irmãos, nesse domingo de Santa Ceia, jejum, todos os dias em jejum, e nós vamos ter a consagração ao sábado e nós vamos consagrar. E se tiver alguém em pecado que pecou contra o seu irmão e não pediu perdão, quando olhar pro altar já vai morrer. A gente tinha um temor, sim ou não? Sim, sim. A gente chegava antes do culto, o culto começava 6h30, a gente chegava 5h30, 6 horas, esperava a pessoa que a gente tava brigada, entre aspas, para pedir perdão antes de cear. Sim. Então, a gente tinha um temor. Até para os pregadores, né? Quando tratavam É. o púlpito como altar, se acontecesse uma briga com a esposa e ele estava convidado, ele, pastor, O quê, irmão? não vai dar não. É Porque, verdade, né? é verdade. Briguei Não vai com dar, minha não. esposa. Briguei com a minha esposa. Hoje não, meu irmão. Você trata como púlpito, aí você fala, a graça de Deus é maior. É. Eu vou. A misericórdia de Deus é maior. Eu vou só pela graça, Eu vou né? Pela graça. Só pela graça, né? Então, assim, pela fala dele, como ele disse que o púlpito, que o altar é o púlpito, eu falo assim que a forma de se pronunciar ao altar. Mas não é errado, não fere o seio da igreja, mas eu sinto esse temor, esse peso diante do altar de Deus. E dá até mensagem, né? Que voltemos a tratar o Que púlpito como voltamos altar. como altar. Porque quando a gente voltar a tratar o púlpito como altar, haverá mais temor e tremor diante É de porque no Deus púlpito Santo, as né? pessoas, estão tratando como palanque político. Para dar Como grandes, palco. como palco para dar grandes discursos, né? E a galera vibra, pau. Outra coisa, o cara que ele usa do altar de Deus para só meter paulada, só bater nas ovelhas. Primeiro, toda igreja tem pastor. Eu sei que o pregador tem que trazer uma palavra, mas corrigir serve ao pastor da igreja, não é o pregador. Mas o evangelho por si só não confronta. O evangelho confronta, aí é uma diferença. Quando a palavra de Deus confronta. Agora tem pregador que quer pregar usos e costumes em cima do altar. Isso serve ao pastor da igreja. A não ser que Deus, irmão, é a igreja do cara, vai lá pregar a palavra, ponto e acabou. Ou a não É, ser isso que é- o pastor te direcione na igreja. Te direciona, né? é isso. Mas é muito difícil. Agora, Não, isso aí é pro culto de doutrina. culto eu de ensino ouço, pelo pastor. interno. eu viajo Você esse vai pregar Brasil. a palavra, Exato. Eu viajo esse Brasil e eu ouço pastores falar assim: Miguel, eu não trago tal pregador. E quando eu trago, eu mando cortar, ninguém filmar, porque a gente tem medo de polêmica. As pessoas estão subindo no altar e só pancada. Primeiro, pai não bate todo dia. E o cara que ele só tem uma palavra de pancada, de conserto. Irmão, pelo amor de Deus, a pessoa que tá indo ali, às vezes ela tá angustiada, amargurada, depressão, ansiedade. Não é eu pregando pra mulher que se ela não se arrepender do pecado dela, ela vai pro quinto dos infernos. Calma, irmão. A gente vai chegar nessa etapa. E tem que entender também que a palavra que corrige é a palavra que cura, É né? a palavra que cura. Então, assim, Jesus ele teve etapas na sua mensagem. Uma hora, quando ele queria pregar com amor, ele falava assim, ó, certa feita, tinha um homem, esse homem tinha 2 filhos. Um filho se revoltou, saiu de casa, pegou tudo que tinha, e Jesus ensinando através de palavras. Mas quando Jesus se irritava, quando Jesus se embravecia, ele ia para a porta do templo, pegava o chicote e quebrava. Vocês estão na porta da casa de meu pai, vendendo e tal. Então, assim, é uma coisa que a igreja está vivendo. Hoje, de fato, pregadores para colocar o povo na altura. Ah, eu vou lá porque ele vai falar, e ele vai bater, e vai acontecer, e pá. Mas essa palavra te edificou no quê? Você pulou, você gritou, você colocou o ego do